Beleza, módulo 4, aula 1. A aplicação das leis de Newton em sistemas de partículas. Ok, então eu desenho aqui rapidamente um sistema de partículas, ok? E esse sistema é composto por partículas PI e partículas PJ. Então, nós temos, deixa eu pegar aqui no computador, temos aqui partículas PI, são as verdes, temos partículas PJ, são as partículas amarelas, correto? E cada partícula dessa, ela tem um vetor posição no espaço, tá vendo? X, Y, Z, nós estamos aqui no espaço. E ela também está sob efeito de forças F minúsculo e J, que são forças internas, e por forças externas, ok? Então, cada partícula dessa, ela está sujeita a forças internas e forças externas. Beleza? Aqui ainda nós podemos supor que cada partícula dessa tem uma massa, que eu vou chamar de massa MI, ou seja, é a massa de PI ou de PJ, ok? Bom, pela segunda lei de Newton, o que nós temos? Que a força resultante, deixa eu copiar aqui de roxo, então a força resultante, o vetor força resultante, é igual a massa vezes aceleração, certo? Pela segunda lei de Newton. Só que, analisando uma partícula, por exemplo, uma PI, o que nós temos? Que lá, o que é a força resultante? É a somatória das forças que agem nele. Então, são as forças externas mais as forças internas. Tá certo? Isso é igual a massa, ok? A massa MI, estou analisando a partícula PI, vezes a aceleração I, ou a aceleração dessa partícula. Analisando essa equação, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar vetorialmente o vetor posição. Então, vai ser R, o vetor posição, RI, vetorial F maiúsculo I, mais vetor posição, RI, vetorial F minúsculo IJ é igual a vetor posição, vetorialmente, aqui, MI, aceleração I. Beleza? Onde MI, AI é chamado de forças efetivas. Forças efetivas. Então, isolando o PI aí, ó, o PI está sob efeito de forças internas, que são forças F e J, certo? Que são essas duas forças aqui, por exemplo. Ela tem um vetor posição, RI, e ela também está sob efeito de forças externas, que é F maiúsculo, essa de vermelho aqui. As forças internas, elas existem em pares. Então, você tem aqui, eu estou com duas partículas representadas aqui, cada uma com seus respectivos vetores de posição, RI e RJ, e na partícula I, ela está sob efeito de FIJ, e a partícula F, ou PI mais 1, por exemplo, ela está sob efeito de FJI, ou seja, essa partícula ela exerce uma força aqui, e da mesma forma essa partícula exerce uma força aqui. Elas existem em pares, tá certo? E essas forças aqui, pela terceira lei, né, elas têm a mesma direção, porém em sentido contrário. Ok? Então, o que eu posso escrever aqui? Posso escrever o seguinte. Deixa eu pegar aqui, que caneta que tá? Deixa eu pegar a caneta aqui roxa. Eu posso escrever o seguinte, que RI mais delta RI é igual a RJ.
Ou seja, RI mais esse vetor aqui, daqui até aqui, que eu vou chamar de delta RI, é igual a esse vetor aqui, RJ, tá aqui. Bom, RI vetorial FIJ mais RJ vetorial FJI é igual a RI vetorial FIJ mais RJ vetorial menos FIJ. Por que negativo? Porque FIJ mais FJI é igual ao vetor nulo. Tá certo? Essa força aqui são iguais, porém em sentidos contrários, né? Então, eu posso substituir FIJ por menos FIJ. Porque FJI, que é esse aqui, é igual a I ao contrário disso. Então, menos FIJ. Então, o que acontece? FJI é igual a menos FIJ. Mesmo módulo, mesma direção, porém sentidos contrários. Terceira lei de Newton. Tá certo? Então, como vai ficar essa equação aqui? Vai ficar assim, ó. R, I, F, vetorial F, I, J, menos RJ, vetorial F, I, J. Posso colocar em evidência o F, I, J. Então, vai ficar RI menos RJ, vetorial FIJ. Só que o que é RI menos RJ? RI menos isso dá menos delta RI. Então, isso aqui vai ficar o quê? Menos delta RI vetorial FIJ. Isso aqui é vetor nulo. Por quê? Logo, por quê? Porque FIJ está na mesma direção, tá certo? E nesse caso, no mesmo sentido do vetor delta RI, ou seja, são paralelos. Quando você tem dois vetores paralelos, o produto vetorial deles é nulo. Então, como é que vai ficar a minha... Deixa eu apagar aqui. A minha equação lá anterior, onde eu comecei. Portanto, então, o somatório dos torques RI vetorial FIJ, onde I varia de 1 a N, é um vetor nulo. Tá certo? Ou seja, os torques devido às forças internas é nulo. Então, como vai ficar a minha equação? A minha equação vai ficar da seguinte forma. O somatório das forças FI é igual a somatório MI, aceleração I. Tá certo? Onde I varia de 1 a N, né? Da mesma forma que I varia de 1 a N. Essa aqui, ó, esse somatório aqui, do lado esquerdo aqui
dessa equação, ela é chamada de forças externas, né? Forças externas, ok? Da mesma forma, podemos copiar o seguinte, que o somatório de RI vetorial FI com I variante de 1 a N é igual ao somatório de RI vetorial MI AI com I variante de 1 a N, certo? Ou seja, tudo que importa quando você vai calcular as forças resultantes aqui desse sistema de partículas aqui são as forças externas. As forças internas não têm nenhum tipo de interferência no movimento, tá certo? Então, o torque aqui é só devido às forças externas. As forças internas, não. Essa análise é a principal desse tipo de desenvolvimento aqui. Ou seja, se você tem as forças internas, elas não interferem no movimento como um todo. Ok? Bom, guarde essas informações aí. Se preciso, refaça os cálculos, refaça as análises, para a gente poder prosseguir. Beleza? Então, até a aula 2. Valeu!